Essa foto aqui foi tirada no dia em que essas duas jovens desapareceram misteriosamente. Meses depois, o que foi encontrado foi isso aqui. Lisanne Froome e Chris Kremers, duas jovens holandesas que em 2014 fizeram uma viagem para o Panamá e nunca mais foram vistas. A história desse desaparecimento é rodeada de verdades e mistérios. E hoje vamos ver juntos tudo o que aconteceu. Mas antes, se ainda não é inscrito, galera, desce a tela, se inscreva no canal, é de graça. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o like aí logo no começo do vídeo, mas você também pode deixar logo daqui a pouco, tá bom? E agora puxa a vinheta, bora pro vídeo. Para começar essa história, vamos precisar viajar para o Panamá, um país da América Central, aqui perto do Brasil. Lá é conhecido por ser um destino turístico para quem busca estar em contato com a natureza. Tem mais de 1000 ilhas, com praias de tirar o fôlego ao longo do Pacífico e do Caribe. É o único país onde você pode ver o sol nascer no Oceano Pacífico e se pôr no Oceano Atlântico no mesmo dia. Porém, apesar da sua beleza única, infelizmente vários casos de desaparecimento já aconteceram no Panamá. E isso nos leva à história de duas jovens holandesas que desapareceram de uma forma misteriosa. E com sua câmera fotográfica elas fizeram seus últimos registros. Chris Kramer e Lisanne Froome eram duas jovens holandesas que decidiram passar 6 meses juntas lá no Panamá. Elas tinham respectivamente 22 e 21 anos. Bem jovens e tinham acabado de se formar na faculdade. Lisanne estudou psicologia. E Chris era formada em educação sociocultural. Elas eram colegas de trabalho e resolveram fazer essa viagem juntas, trabalhando como voluntárias lá no Panamá. A viagem então começou no dia 15 de março de 2014, data essa em que elas chegaram ao país. E depois de 2 semanas viajando, elas chegaram na cidade de Boquete. É esse nome mesmo, família, não tem como. Já até pronunciou assim para não, né? Pra não ficar tão... Nessa cidade, elas iriam trabalhar como voluntárias em uma escola, ensinando inglês para as crianças. E o plano era que elas ficassem hospedadas na casa de uma família local. E como elas estavam ali para trabalhar e também para turistar, num dia de folga, no dia 1º de abril, elas decidiram explorar sozinhas uma trilha chamada El Pianista. Para chegarem até o local, elas chamaram um taxista, que segundo o próprio taxista, eles teriam chegado no início da trilha às 13h40. Chris e Lisanne para o passeio levaram uma mochila com uma máquina fotográfica, um cartão de crédito, dinheiro, celulares, um pouco de comida e 2 garrafas d'água. E segundo as testemunhas, as meninas foram alertadas para não subirem aquela trilha desacompanhadas. Isso porque muitos casos de assaltos estavam acontecendo na região. E aquela rota, do El Pianista em que elas iam fazer a trilha, era uma rota muito utilizada e conhecida por bandidos. Mas mesmo após alertadas, elas iniciaram aquela trilha. E elas não sabiam que aquilo ia ser o fim delas. Na verdade, elas não foram totalmente sozinhas. As duas foram acompanhadas por um cão da região, um cachorro ali da rua que tinha o costume de seguir os turistas. Só que alguma coisa aconteceu, porque horas depois, o cachorro voltou, mas as meninas nunca mais foram vistas. Mas antes da gente contar pra vocês o que aconteceu com as duas meninas, deixa a gente te lembrar um detalhe que todo mundo acaba esquecendo. Sabia que você pode ter um dinheiro parado, rendendo quase nada, que pode ser útil para você hoje? Estamos falando do esquecido e inalcançável FGTS. Esquecido não é mais, que agora a galera lembrou. Inalcançável também não é mais, porque a Cloud Express chegou para resolver isso. Até porque o dia 20 já passou e já sabe o que significa, né? O saldo do seu FGTS aumentou. E se você estiver trabalhando de carteira assinada, isso quer dizer que você pode realizar um ressaque. Ou seja, mesmo que você já tenha feito um saque antes, você continua acumulando esse valor e ainda pode sacar novamente. Podendo antecipar até 10 anos de uma só vez, sem precisar esperar aniversário por aniversário. E quem faz isso de um jeito rápido e seguro? A nossa parceira, a Cloud Express. Eles cuidam de todo esse processo entre você e os bancos parceiros, com taxas bem menores que empréstimos comuns e sem parcelas mensais. É tudo 100% digital direto do seu celular. E o dinheiro pode cair na sua conta em menos de 1 hora. Então, se você quiser ter acesso a esse dinheiro, clique aqui no link da descrição e faça agora a simulação gratuita com a Cloud Express. E se você está precisando desse dinheiro, é com eles que tem que falar. Bom, então o conselho foi dado e agora vamos voltar para o caso e descobrir o que aconteceu com aquelas duas meninas. As meninas então entraram na trilha, horas se passaram, anoiteceu e elas não voltaram para casa.
A dona da casa onde as garotas estavam ficando, ela percebeu que as garotas não tinham voltado. Mas ela não estranhou, não se preocupou, porque como as duas eram duas jovens turistas, elas podiam estar em qualquer lugar se divertindo. Porém, aquele dia se passou, chegou o outro dia, amanheceu, ficou de tarde e nada das garotas. Por volta então das 19 horas do dia seguinte, a dona da casa foi até a polícia avisar que alguma coisa poderia ter acontecido com aquelas garotas, já que elas estavam desaparecidas. As buscas oficiais pelas autoridades panamenhas só tiveram início a partir do dia 4 de abril, ou seja, 3 dias depois delas não terem voltado para casa. Mesmo com helicópteros e com grupos acostumados a realizar esse tipo de buscas, nada foi encontrado. No dia 6 de abril, as duas continuaram desaparecidas, e com isso então as famílias das meninas decidiram ir até o país para tentar de alguma forma ajudar nas investigações. E junto, a família levou uma equipe de detetives lá da Holanda. 10 semanas se passaram e algo foi encontrado. Uma moradora local encontrou uma mochila azul perto do rio Xanguinola. A moradora então teria dado a bolsa para um guia chamado Feliciano e ele entregou o objeto para a polícia, pois essa bolsa poderia ser a resposta para o desaparecimento. A polícia então confirmou que aquela mochila era das meninas, Chris e Lizane, e por algum motivo estranho, foram encontradas 34 digitais diferentes na mochila e nos objetos que tinha lá dentro. A mochila encontrada estava com praticamente todos os objetos que as meninas levaram. Celulares, par de óculos, $83, passaporte de Lizana, alguns objetos e também a câmera fotográfica. Câmera essa que foi usada pelas meninas para fotografar o passeio, mas também foi usada para encontrar alguma pista sobre elas. Segundo as fotos então que foram tiradas pela câmera, que foi meio que um registro do que elas fizeram, né, literalmente, tinha uma foto lá dentro que mostrava que elas conseguiram chegar ao topo da trilha. Mas elas teriam continuado o passeio em vez de voltar para a cidade. Então elas teriam seguido até uma área da divisa continental, a região de Alto Romero, que não é indicada aos turistas por ser pouco sinalizada. A parte mais estranha começa agora, é a seguinte: as fotos tiradas vão até o número 508. Depois tinham cerca de 90 fotos noturnas, mas que iniciavam a partir do número 510. Então tinha foto até o 508, aí depois do 510 até lá na frente. Ou seja, cadê a 509? Essa foto, a 509, teria sido excluída. As coisas continuaram ficando mais estranhas. De acordo com os investigadores, não era possível recuperar essa foto. Outra coisa estranha são aquelas 90 fotos noturnas que foram tiradas, pois não dava para entender direito o que estava acontecendo ali, meio aleatórias, sem nenhum padrão. Algumas mostravam uma rocha que aparentemente tinha sido sinalizada com alguns galhos e sacolas de plástico. Outra mostrava uma espécie de espelho feito com uma lata de batatas. Algumas pessoas acreditam que essa foto aí, ou no caso esse objeto, poderia ter sido feito pelas meninas para poder de alguma forma refletir a luz do sol e serem encontradas ali no meio da floresta. Também tinha uma foto com um zoom do cabelo de Chris, que é ainda mais bizarra, porque dizem que dá pra ver o sangue na cabeça da garota. Ah, e um detalhe, segundo a data, essas fotos noturnas não foram tiradas no dia em que elas desapareceram. Elas teriam sido tiradas na noite do dia 8, ou seja, 7 dias depois que elas começaram a trilha. Alguns dizem também que essas fotos noturnas foram feitas para tentar chamar a atenção de alguma forma, com alguma luz, com o flash da câmera, para tentarem receber uma ajuda. Já outros também dizem que elas poderiam estar tirando fotos apenas para enxergar ali na mata escura, né, como se fosse uma lanterna rápida, já que de noite aquela região ficava totalmente escura. E também tem aqueles que dizem que aquelas fotos foram tiradas pelos responsáveis do crime. A polícia também investigou os celulares encontrados na mochila e descobriram que elas tentaram ligar para a polícia, discando o 112, que é a polícia dos Países Baixos, e também discaram o 911, que seria a polícia do Panamá. Existem vários registros das ligações, porém, como elas estavam sem sinal, elas não conseguiram ligar nenhuma vez. As primeiras ligações foram feitas no dia 1º de abril, perto das 5 horas da tarde. Depois disso, então, várias outras ligações foram feitas e detalhe, segundo as datas, né, os horários, essas várias ligações aconteceram bem próximas da mesma hora em que foi tirada a tal foto 508, que seria ali a última foto tirada sem ser aquelas fotos noturnas.
Aí tem aquele lance da foto ter sumido, a 509, que não sabe se alguém apagou, se foi um bug no cartão de memória, ou seja, alguma coisa aconteceu nesse período. 14 horas depois, novas ligações foram feitas. Tentativas, né? No segundo dia do desaparecimento, tentaram fazer mais 4 ligações. A primeira feita às 6h58 da manhã e a última às 10h52. O aparelho foi usado pela última vez no dia 11 de abril e a perícia concluiu que ainda tinha 22% de bateria quando foi desligado. Além disso, eles também descobriram que entre os dias 5 e 6 de abril, alguém tentou desbloquear o celular várias vezes, digitando ali a senha errada. Nesse momento vocês devem estar se perguntando, mas O que aconteceu com as meninas, né? e agora, cara? A gente também tá assim, fica tranquilo. E foi somente meses depois, galera, que algo foi encontrado. Em julho de 2014, a polícia encontrou fragmentos de ossos ali naquela região. Os ossos ainda continham carne e pele e ainda estavam relativamente preservados. Também encontraram um sapato que pertencia a Lizane e ainda tinha o pé dela dentro dele, o esqueleto, né, no caso. Eles também encontraram ali próximo do rio Xanginola um short jeans que pertencia a uma das garotas. Após a análise pericial dos ossos, não foi possível concluir a causa da morte. A polícia então descobriu que parte daqueles ossos pertenciam ao quadril de Cris, ou seja, realmente ela não estava mais viva. E vários outros restos foram encontrados espalhados ao longo do rio. Os ossos de Cris estavam bem limpos, como se tivessem ficado mais tempo expostos no sol, ou alguma outra coisa, né? Já o de Lizane ainda tinha tecido, sugerindo um tempo de decomposição diferente da outra. E também eles não encontraram nenhum sinal claro de violência, cortes ou fraturas que indicasse que elas sofreram algum ataque. E aí que no final então a polícia decretou que a causa da morte foi indeterminada, ou seja, não sabemos. Tanto o Ministério Público do Panamá e também os especialistas holandeses falaram que não era possível confirmar se aquilo tinha sido um acidente ou um crime. Claro que algumas teorias foram desenhadas, né? Segundo a polícia, elas poderiam ter caído de uma ponte chamada de Pontes Macaco, que está presente na trilha. Essas pontes são construídas apenas com cordas e, por serem bem estáveis, já causaram muitos acidentes. Muitos até fatais. Então as garotas poderiam ter caído dessa ponte ou de algum outro lugar, se ferido e não resistiram. E os seus restos teriam sido arrastados pelo rio. Segundo um investigador particular, ele acredita em outra teoria, que no caso elas foram vítimas de criminosos ali da região. Já que aquela trilha El Pianista era muito utilizada por bandidos e traficantes. Então, segundo o investigador, o desaparecimento das meninas pode estar conectado com isso. E até hoje esse caso é considerado muito misterioso, porque tem muitas evidências desconexas e muitas pontas soltas. Sem contar que a polícia tinha acesso a muitas provas, Muitas informações, câmera, fotos, celular. só que pouca coisa foi divulgada pela perícia. E em 2015, então, a investigação foi finalizada. E até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu com Lizane e Cris. Bom, para a polícia o caso foi encerrado, né? Elas foram vítimas ali do passeio, alguma coisa aconteceu, elas não resistiram e acabaram, né, indo de beleléu. Mas para algumas pessoas essa história tá muito mal contada e podem ter alguns segredos que a gente nunca vai descobrir. E para você, galera, o que você acha que aconteceu? Um trágico acidente? Sacrifício? Ritual? Vendas de órgãos? Bom, comente aqui embaixo a sua opinião a respeito desse caso. É um caso que vocês pediram muito pra gente trazer e é por isso que fizemos esse vídeo pra vocês, um resumão. Então, se você gostou da história, deixa o like aí pelas garotas, né, que infelizmente perderam suas vidas. E nos vemos, galera, no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!